Amém? Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Amém? Vamos estender as nossas mãos. Amém? Perdão desta noite. Amém? Pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém? Soberano de Deus, Pai querido, Pai de amor. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nesta noite, Pai, Tu que sabes, Tu conheces, Senhor. Tu, Senhor, meu Deus, que esquadrinha o nosso coração e sabe, Senhor, meu Deus, o que precisamos, Pai. Senhor, fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Fale conosco, Senhor, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Abre nossa mente, abre nosso entendimento, Senhor. Que a palavra, Senhor, meu Deus, entre no nosso coração, fique gravada, Pai, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, ter uma vida de santidade a cada dia, Pai. Que nós possamos gravar a Tua palavra nos nossos corações, Pai, para que a gente não venha pecar contra o nosso próximo, contra a Tua casa, contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que nesta noite, Pai, o Senhor fale aos nossos corações e à Tua igreja. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. A gente fala alto assim, a gente está nervoso para ver se quebra um pouco, né? Eu estou como assistente aqui hoje, né? O tema da mensagem hoje é o temor do Senhor. Glória a Deus. O texto. Aleluia. Tá, também pode colocar, fica mais fácil para facilitar. Está bem avançado o horário já. Só não pode acabar a bateria agora. Então vamos acompanhando, eu vou fazer a leitura, tá? O Salmo 112, o título desse salmo é A Felicidade de Quem é Temente a Deus. Glória a Deus. Na tradução, eu gosto de usar a tradução na linguagem de hoje, fica mais fácil o entendimento, tá? Então já começa assim: Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados. Na sua casa há muita riqueza, e ele é sempre bem sucedido. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e justos. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente, e que dirige os seus negócios com honestidade. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Ele não fica preocupado, não tem medo, ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Ele é poderoso e respeitado. Os maus veem isso e ficam com raiva, olham com ódio e se acabam. A esperança dos maus dá em nada. Amém? Por tudo que já foi falado hoje aqui, as ministrações, os louvores, a palavra do Bruninho, os irmãos vão perceber que é tudo uma sequência e continuidade do que Deus preparou para essa noite. E quando Deus tem um propósito, Ele vai se manifestando e vai confirmando, né? Quando a gente fala de temor, pode passar o temor remete a medo, né? Todos nós temos medo. E eu tenho medo de falar em público, por exemplo, né? Começa a tremer, derruba a água, derruba a água, né? Tudo acontece, gagueja, né? E a gente se prepara, tudo, mas não é fácil quem tem essa dificuldade. Eu tenho dificuldade, confesso para os irmãos, é um medo, chega a ser um pavor. Tem gente que tem medo do escuro, não dorme com a luz apagada, não, tem que dormir com a luz acesa, né? Depois vai pagar a conta lá no final do mês. Mas aí fica sem dormir porque a conta fala. Tem medo de insetos, cobra, né? Um inseto que todo mundo tem medo é esse, põe aí. Olha, quem é que não tem medo de barata? Eu sei que os pais têm, eu tenho. Já é o segundo medo que eu estou confessando aqui. Ainda chega, né? Difícil. Agora, quem entre homens e mulheres tem mais medo de barata é a mulher mesmo. Porque olha que a mulher tem medo. Olha só, pode pôr o próximo. O próximo. Ah lá, todas as mulheres têm medo de baratas, roupas baratas, malas baratas, viagens baratas. Essa é só uma brincadeira, isso para quebrar um pouquinho e eu ficar mais
Mais tranquilo, pode passar. Então, o medo é comum ao ser humano. Nesses casos, o substantivo melhor que se adapta não é o temor, e sim o pavor. É o pavor, porque o temor está relacionado a um respeito provocado, a um medo, sim, mas associado a uma punição. Por exemplo, você tem medo do seu pai, você obedece ao seu pai, por quê? Senão você vai tomar umas cacetadas depois. Isso quando é criança, né? O que faz a gente ter medo é a punição que a gente vai receber se não for obediente. Na Bíblia, o primeiro mandamento é: honra teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra. É um mandamento que tem uma consequência de longevidade. Então quer dizer, se você não honrar seu pai e sua mãe, vai acontecer justamente o contrário, você vai viver menos. Eu e o Lucas, com certeza, fomos, sempre honramos nossos pais que estão aqui, Quanto? 1.700, 1.800? 3.000? 6.000. Então isso se a gente for pesquisar realmente, há longevidade de vida para quem honra, porque está na Bíblia, a gente sabe que tudo que está na Bíblia, Deus é fiel e cumpre. Amém? Ninguém quer morrer cedo, Então vamos honrar os pais, que é quem tem ainda, quem tem a graça de Deus ainda. E ninguém quer morrer cedo. Eu quero morrer assim, ó. Eu quero morrer jovem o mais tarde possível. Essa é a nossa ideia, Eu só não sei andar de skate, mas dá tempo de aprender. A barba já deixei igual. Por isso que eu deixei para amanhã, para acompanhar. Tá, outra situação que faz a gente obedecer os pais, que até já falei com você, é o medo das chineladas da mãe, Olha lá. Quem já não correu com um chinelo desse? E tem outra situação, pode passar. Olha lá, não importa a distância, o chinelo que a mãe está sempre acerta. Pode fazer agora, você pode virar a esquina, o chinelo vai te acertar. É igual aquele desenho do pica-pau, aquele foge, e o míssil vai bem devagarzinho, ele para, quando ele olha para trás, está ali, explode. O chinelo da mãe é igualzinho, vai estar ligado e te acerta. Então o medo é relacionado, nesse caso, o temor é relacionado a esse medo, que gera um respeito, logicamente, porque tem uma punição. E com Deus é assim também. Quando a gente é criança, com nossos pais, a gente tem um medo mesmo, tem medo, pavor, e chega a ser um temor. E com o tempo, com a intimidade, você vai aprendendo a respeitar, não pela punição, e sim porque Ele é o seu pai, porque Ele é a sua mãe, e porque você sabe que Ele tem o melhor. Assim também é com Deus. No começo, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente tem um temor relacionado realmente ao medo, porque você tem medo de não receber sua bênção, tem medo de ir para o inferno, Todo mundo que se achega a Deus primeiro é isso, eu tenho pavor, tenho medo de ir para o inferno. Então eu vou ser temente a Deus, eu tenho um medo relacionado a isso, a esse tipo de punição. Medo, eu já tive muito medo no trabalho também. Às vezes tem alguma tarefa que você entrega atrasado, Eu já cheguei a perder emprego, Tive medo de perder emprego, acabei perdendo mesmo. Por alguma situação que eu não cumpri, não obedeci o que o chefe mandou fazer, simplesmente. A punição foi drástica, Foi a perda do emprego. Bati o dedo aqui, vou para baixo. Bom, enfim. O temor a Deus não deve ser encarado como medo. Se a gente tem medo de Deus, é porque a gente está andando como crianças ainda. E a gente tem que evoluir para uma maturidade, a gente ter o respeito de Deus, a gente entender a grandeza de Deus, a soberania de Deus, sobre todas as coisas. E através disso a gente tem o temor a Deus. Bom, número 1, para a gente gravar. É impossível a gente temer a Deus sem obedecer. É a história do pai e da mãe. Você obedece. Então a gente sempre ouve no dia a dia, quando você tem algum problema, Deus está no controle, mas às vezes a gente não deixa Deus estar no controle. A gente quer tomar as decisões, como o pastor falou na ministração aqui, a gente se preocupa muito com as coisas, Deus falou, Jesus falou para entrar com a gente todos os dias, mas a gente às vezes esquece disso. E a gente toma a frente das coisas, muita gente não recebe a vitória, porque a gente quer decidir.
E temer a Deus não é só conhecer a Deus. Conhecer, até o diabo conhece. Temer a Deus não é só conhecer a palavra dele. Também porque o diabo também usou a palavra contra Jesus, quando Jesus estava lá jejuando lá no monte, os 40 dias. Usou a palavra para tentar Jesus. Então temer a Deus, além de conhecer a Deus e conhecer a palavra de Deus, é viver essa palavra. É admirar a Deus por Ele ser Deus. E obedecer acima de tudo. Salmo 111 é um versículo antes de começar o texto que a gente leu. Diz assim, 111, versículo 10. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem os seus mandamentos. E como é que eu sei se eu estou sendo uma pessoa temente a Deus, ou eu percebo isso em outras pessoas? Como o Bruninho falou, não é aqui na igreja. É muito fácil chegar com o terno aqui, bonitinho, sentar, jogar, orar, ficar lá reverente o tempo todo, né? Dar paz ao Senhor, dar uma glória a Deus, igual temente a Deus. E na verdade não é isso, né? O temente a Deus a gente vai mostrar lá fora, né? Onde ninguém está vendo, principalmente, ninguém que conhece a gente, né? O que a gente faz quando a gente não está aqui no meio dos irmãos, ou no meio da nossa família. O que a gente faz? Não. Porque a gente conhece, mas principalmente porque a gente não conhece, né? O nosso testemunho diário. A gente lembra do fariseu e publicano lá em Lucas 18, de 10 a 13. Pode colocar a imagem. Eu vou ler o texto aqui. Lucas 18, de 10 a 13, diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Te juro 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Ele estava falando dessa forma. E o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus continua dizendo: eu lhes digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A gente canta sempre aqui, né? Mais de ti que não vou cantar, tá? Só vou ler. Aqui tranquilo. Mais de ti que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constrange. Mas muitas vezes a gente cai aqui como o fariseu. Puxa Deus, eu estou na sua casa, estou sempre ali, eu não tenho o meu vizinho aí, não tem. É a mesma coisa que o fariseu está fazendo. A gente está achando que porque a gente está aqui, a gente tem merecimento, a gente está julgando. Você viu como ele julgou o outro aqui? Eu não sou como esse publicano. E a gente faz isso, julgar quase a gente não julga, né? A gente às vezes julga e até condena, e isso causa um mal terrível para nós mesmos. E eu passo a ser temente a Deus quando eu reconheço com sinceridade de coração que eu não sou nada sem Deus. Quando eu sinto assim a dependência total de Deus para a minha vida. E eu reconheço a grandeza de Deus, como eu já falei, e reconheço também, eu entendo e passo a viver de uma forma que nada, mas absolutamente nada seja maior que Deus. Nem os meus problemas, as aflições, lutas, exclusão, tudo que a gente passa, nada é maior que Deus. A gente coloca às vezes um problema, pode ser grande, mas a gente coloca muito maior que Deus. Uma situação na nossa vida, as lutas, a gente esquece da promessa de Deus, né, nas nossas vidas, e a gente fica ansioso e tentando resolver de uma forma ou de outra, e quando é simples, é só a gente entregar, como o Bruninho falou, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, o resto também. A gente procurando brilhar, ser temente a Deus, as coisas acontecem. Tem outra música que a gente canta também: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vai chegar na hora da luta, a gente cai, a gente não recebe a vitória, porque a gente acaba não aplicando o que a gente sabe da palavra de Deus, quando sabe que muita gente não conhece. E já entrando nesse de conhecer ou não conhecer,
É impossível você ou nós obedecermos a Deus sem conhecer a vontade de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer os mandamentos de Deus. Muita gente conhece os 10 mandamentos da novela, né? Da Record. Muita gente assistiu, aprendeu um pouquinho, graças a Deus, pelo menos. E para uma pessoa conhecer a palavra de Deus, não tem outra forma, senão ler a palavra de Deus. A minha palavra de Deus está aqui hoje. Mas a Bíblia, seja de qual forma, escrita no papel, pelo computador, nos smartphones, smartphone, é a palavra de Deus, desde que ninguém mude nada. Eu vi umas Bíblias aqui no Testemunho de Jeová, que é muita coisa diferente. Bom, enfim, e a Bíblia, a Batista sempre fala assim, o nosso guia de fé e prática. Eu costumo falar quando eu estou conversando com alguém sobre a Bíblia, tudo, mas tudo mesmo, o que você quiser, você acha na Bíblia. Qualquer palavra, qualquer uma, você tem na Bíblia. Para isso a gente precisa estudar, precisa conhecer. E a gente precisa ter o conhecimento também para a gente discernir. Discernir é você perceber claramente uma coisa, distinguir, fazer uma distinção do que é que está sendo falado. Às vezes, infelizmente, em muitas igrejas, em muitos cultos, a gente ouve heresias. E se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente entra, a gente cai. E muita gente sendo levada. Eu vi uma imagem, eu ia colocar aqui, esqueci. O pessoal entrando na igreja e caindo no abismo. Todos entrando na igreja e já caindo no abismo, porque está levando, porque não conhece a palavra de Deus. Não conhece, e não busca conhecer. E ela acaba realmente caindo. Vai comprando com aquele grupo, o grupo está indo para o abismo, vai, não tem outra situação. E eu aprendi uma coisa que eu pensava que era uma coisa, mas não era aquilo que eu pensava na palavra de Deus, né? É bem interessante isso. Em João 5,39, todos conhecem esse versículo também, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É uma ordem de Jesus? Eu achava que era uma ordem de Jesus. Vou surpreender isso. Quando a gente lê o contexto, Jesus está usando essa palavra para dar uma bronca nos fariseus. Eu vou ler na linguagem de hoje para entender melhor. Ele falou assim para os fariseus que estavam pegando no pé dele, né? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, mas elas mesmas testemunham a meu respeito, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Olha que situação. Então o pessoal perseguia Jesus com as próprias Escrituras e Jesus deu uma bronca deles. Eu entendia que Jesus estava dando uma ordenança, poxa, a gente tem que estudar a Bíblia. Jesus falou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas nesse texto especificamente não é isso, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: quando Jesus, depois que fala esse bronca, ele fala: vocês conhecem, estudam tudo, mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Então, o querer é a base de você ser temente a Deus, ou ser salvo, ou ser feliz. Você tem que querer. Quando uma pessoa está doente, vamos pegar uma pessoa alcoólica ou dependente de drogas, se ela não quiser ser curada, não adianta internar, vai fugir, vai arrumar droga para dentro. Não tem jeito. Tem que partir da pessoa, ela tem que querer. E para você andar com Deus é a mesma coisa. Não adianta você andar num grupo, se você está ali por estar, ou porque é família, ou porque é bom estar ali, né? Acha legal, mas você não quer andar com Deus. Você não vai ter o temor de Deus. Você tem que querer realmente. E para a gente obedecer a Deus, a gente tem que querer seguir seus mandamentos. Para a gente ser salvo, a gente tem que querer aceitar Jesus. A gente sabe que Jesus morreu, a gente sabe que Jesus morreu, mas a gente não quer. E Deus é assim, não quer. Deus é justo, né? E até onde eu sei, a pessoa não quer aceitar Jesus, ela não vai aceitar. Não quer, Jesus. Vem aqui, não quer. E para a gente amar a Deus também, a gente tem que querer amar a Deus. Eu sempre defendi que amor, o sentimento, amor, para mim não é um sentimento, é assim um posicionamento. Eu quero amar a pessoa, eu quero amar a Deus. Se você não se posiciona,
dessa forma, você não tem esse amor, principalmente com Deus. Quando Jesus encontrou aquele homem lá, fazia 38 anos que ele estava lá em foi o Marcão que pregou, né? Ele era coxo lá em Betesda. Fazia 38 anos que ele estava lá paradinho, né? E Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Aí o que ele respondeu? Eu quero. Não, ele falou, pior que ele deu umas desculpas. Eu quero, né? Mas não tem ninguém que me dá. E muitas vezes a gente faz assim também. Deus está falando para você: você quer essa vitória? Você quer um emprego novo? Eu quero, né? Mas tem gente melhor qualificada, né? Tem gente melhor capacitada, né? E a gente começa a colocar empecilhos para Deus agir, né? Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Mas só vai falar: eu quero, e pronto, né? A pergunta objetiva, né? E a gente tem que aprender a responder para Deus quando Deus pergunta para a gente, e a gente falar para Deus o que a gente quer e explicar direitinho como a gente quer, né? Pede um carro para Deus, ele te dá um pois é, lembra do pois é? É antigo isso, né? Pois é. Eu já tive Fusca, eu tive que empurrar muito, deixar na descida para pegar no trânsito, já passei por isso, já faz tempo. Quando eu comecei na indústria farmacêutica, o primeiro carro que me deram, né, sempre a indústria da carne, foi um Fusca 86. Carburação dupla, álcool, tinha que ir com um potinho de desodorante com gasolina de manhã para pegar. Não era fácil não. Quando você pega uma coisa, você tem que pedir marca, modelo, tudo direitinho. Então o doente respondeu que ainda Jesus foi misericordioso, né? Não precisou levar ele até lá e foi curado. Então, enfim, eu já falei uma vez e vou falar de novo aqui. Deus não é um intruso, Jesus não é um intruso. Ele não entra na sua vida, ele não entra na sua situação, ele não entra no seu problema se você não pedir para ele. Por isso que é importante a gente pedir, abrir a boca, repreender o inimigo e falar com Deus, falar algo para o inimigo, ouvir e fugir. Mas a gente tem que abrir a boca e tem que pedir o que a gente quer para Deus, aí ele vai agir. Mateus 21:22 diz assim: e tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Jesus disse isso quando eles estavam passando com os discípulos. Douglas pegou sobre isso, a figueira, né? Então, na frente dos discípulos, Jesus ordenou para a figueira secar, e secou. Quem lembra que o Douglas pegou? A gente tem que ser aquela árvore frondosa, que dá a sombra, que acalenta quem precisa, faz, não é isso? Só que aquela árvore não tinha frutos. Era uma árvore frutífera, não tem frutos para o que quiser. Jesus mandou, fulminou o bichinho. Aí os discípulos ficaram espantados, né? Vocês estão assustados por quê? Qualquer coisa que vocês pedirem na oração, crendo, com fé, vocês vão receber. Isso aqui foi uma fichinha. Qualquer coisa que vocês pedirem. E quando Jesus fala qualquer, é qualquer mesmo. Vai também da nossa fé, porque a gente acredita também. Amém? E para tudo que acontecer, precisamos ser tementes a Deus. Está em Deus. E, como eu já falei, ser temente a Deus não é ser aquela pessoa extremamente séria, né? Senão eu já estava perdido nessa avaliação aí. Isso aí não é temente a Deus. Eu dou também. A gente já está bem mal nessa avaliação. E tem um estereótipo religioso, né? Quem é temente a Deus, as mulheres não usam joias, nem bijuterias, roupas longas, não cortam o cabelo, de nenhum lugar corpo, né? Que é pior ainda também. É verdade. Tem essas coisas. E isso afasta muita gente da igreja. É o costume. Então tem gente que segue mais os costumes, os usos e costumes da igreja, do que seguir o que a palavra diz, né? Do que seguir a Jesus propriamente dito. Batom vermelho, né? Vamos voltar para o texto aqui. A gente vê no texto algumas características da pessoa que teme a Deus. No verso 4 diz assim: a luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, misericordiosos e justos.
Então aqui a gente vê 3 características. Primeiro, bondoso, misericordioso e justo. O que é uma pessoa ser bondosa? Aqui no caso, né, estudando aqui esse texto, é o contrário do egoísmo. É a pessoa que pratica o bem, ajuda. Tem gente que não ajuda nem a família, não ajuda nem ninguém da igreja, muito menos quem não conhece. Então a bondade vem aqui. Pode colocar. Eu acho que é isso. Isso. Tem alguns textos que falam sobre fazer o bem. 2 Tessalonicenses 3,13. Vós, porém, irmãos, não canseis de fazer o bem. Isso é uma característica de quem teme a Deus. Hebreus 13,16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. E ainda Tiago 4,17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pior ainda, né? Se você tem condições de fazer o bem, de ajudar alguém e não faz, comete pecado. Eu estava estudando, né, para trazer essa mensagem, e bateu uma pessoa no meu portão pedindo. Eu nunca dou. Eu falei, puxa vida, verdade, sei lá o que vai fazer com o dinheiro, mas eu entreguei. Aí com ele e Deus, depois a minha parte eu fiz. E hoje de manhã também eu estava com um carro na oficina e veio uma criança vendendo bala. Eu nem gosto de bala, né? Não gosto muito de doce, todo mundo sabe, né? Só vamos salgar. Mas cuidado da criança, eu não sei o que pode estar acontecendo na vida dela. Eu não compro, geralmente não. E eu comprei também, né? Fiz minha parte e Deus sabe da parte dela também. Não sei se tem outra pessoa por trás, geralmente adultos colocam as crianças para fazer isso, né? Para se aproveitar, mas enfim, a nossa parte a gente tem que fazer. Tem muita gente que eu conheço que não dá autismo na igreja, não vai falar, eu vou gastar lá com não sei o que, eu não sei, né? Eu vou dar na instituição. Está errado, está errado. A Bíblia diz trazer na casa do Senhor. Se vão usar errado aqui, eles vão dar conta a Deus, né? Eu tenho que fazer a minha parte. Mateus 6, é o Pai Nosso, que todo mundo conhece, acho que não está não. Quando Jesus fala na oração, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Isso é forte. E no 14, no mesmo texto de Mateus 6, ainda ele continua falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Pode colocar o mais fácil de ler. E Marcos 11:25, Jesus fala assim: quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. O pastor aqui deu um testemunho de uma mulher que ele não quis casar, quer dizer, não sentiu da parte de Deus fazer um casamento porque ela não era batizada. É isso. E ela guardou esse ressentimento. Não batizei porque ela não era casada. Ah, tá. Mas foi. Ela o que eu queria lembrar é que ela guardou esse ressentimento por quantos anos? Então, à luz da Bíblia, ela também não tinha perdão, porque ela não perdoou todo esse tempo. Como que ela vai ter o perdão de Deus? Está falando aqui, da mesma forma que você perdoa, Deus vai te perdoar. Então, se a gente não perdoa, meu irmão, Deus não vai perdoar a gente, não. É duro, né, a gente falar isso, mas é a realidade. Se a gente crê na palavra de Deus, e Deus é fiel à sua palavra, é uma coisa muito importante para a gente pensar. E o outro texto diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Como eu falei de duas características, isso. Agora falta do justo. O justo está relacionado à misericórdia. A pessoa que mente a Deus não pode ser uma pessoa boa também, né? Deixa eu dar um exemplo. A pessoa que bateu no meu carro, vai com Deus, Deus te abençoe. Não, tem que pagar, não vou ter misericórdia assim nesse nível. Ou se eu bati no carro de alguém, eu vou ter que ser justo e não vou fugir, né? Às vezes o carro está parado, você está encostadinho, deixa eu vou embora. Aí entra a justiça, né? O homem justo.
e vai embora. Tá vendo como a gente fica nervoso aqui? Nem vê a hora que está na cara aqui. Bom, põe o próximo. Porque com juízo com que julgares, sereis julgados, e com a medida que medires, se medirão a vós. Bem-aventurados os misericórdios, porque alcançarão a misericórdia de Deus. Vamos continuar então. Ele, mais uma característica, ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. É o versículo número 9 de Mateus, de Salmo 112. Ele é poderoso e respeitado. Então, o homem temente a Deus é liberal. O que é ser liberal? É você ajudar ou doar sem querer nada em troca. É você chegar e se dispor de alguma coisa, do bem, do seu tempo, para ajudar alguém sem querer nada em troca. Isso é ser liberal. Eu vou adiantar um pouquinho aqui e vou falar das consequências da gente ser temente a Deus, que é muito importante. Versículo 2 diz assim: os filhos desse homem, o homem temente a Deus, serão poderosos na terra, os seus descendentes serão abençoados. Isso me fez lembrar do meu filho, né? Que a gente se preocupa tanto com o filho, como é que vai estar o mundo quando ele crescer, o que ele vai estudar, como que ele vai pagar a faculdade. Olha aqui a receita para isso. O homem temente a Deus, os seus descendentes serão abençoados. Amém. Eles serão poderosos na terra. Então é fácil. É fácil não, é simples, mas não é fácil. Se a gente procurar ser temente a Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na vida dos nossos filhos. Não só dos nossos filhos, dos nossos descendentes, dos filhos dos filhos, depois vem aqui bisnetos, tataranetos, eu não sei mais. Bom, está aqui na palavra de Deus. Eu acho que a gente tem que, como eu falei no começo, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos e obedecer para a gente ser temente a Deus. Segunda consequência: na sua casa há muita riqueza e sempre bem sucedido. Quer dizer, a questão de ser bem sucedido, né? Lógico, ser próspero, mas não em termos de ficar rico, milionário, essas coisas. É aquilo que onde o servo de Deus põe a mão, dá certo. Né? Onde você está ali, Deus está à frente, você vai ser bem sucedido, desde que você seja temente a Deus. E a questão da riqueza, a gente sabe que riqueza não é só dinheiro, né? Às vezes tem gente que tem muito dinheiro, não tem saúde, só vive em briga com a família, não tem paz, e a riqueza maior que a gente tem. Alguns têm, eu coloquei uma aqui só para descontrair. O tesouro da Dona Florinda é o tesouro, é o Kiko, né? Muitas vezes a gente tem o nosso tesouro, a nossa família, o nosso tesouro, o nosso filho, o nosso tesouro, o nosso trabalho, o nosso carro, o nosso status, posição social. Pode tirar. Então, onde que a gente tem que ter o nosso tesouro? Tem uma música também que fala assim, não vou lembrar. Lá está o meu tesouro. Lá, aonde não achou, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Amém? Lembram dessa música? Eu não vou oferecer. Acho que é. E em Mateus 16, 19 a 24, eu vou ler só 3 versículos. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E o versículo 24 diz assim: ninguém pode servir dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Outra consequência de sermos tementes a Deus. Versículo 4, Salmo 112. A luz brilha na escuridão para aqueles que são corretos, para aqueles que são bondosos, para aqueles que são misericordiosos e justos. Quer dizer, a luz brilha na escuridão para aqueles que temem a Deus. E o que é a luz na escuridão? Lembram da missionária Andréia, né? Falando do túnel? Você entrou no túnel, começa a dar glória a Deus, e sua bênção está lá na frente, sua vitória está garantida já. Não tem escuridão que o brilho de Deus que está em nós possa dissipar. Então a gente tem que entrar na luta sabendo que a gente tem a vitória. A gente não pode entrar já. Eu ia falar o medo, né? A questão do medo. Mesmo quem vai à luta com medo, quer dizer, o medo sempre existe. A coragem não é a falta de medo, né? A coragem é você ir com medo mesmo, mas ir, né? Principalmente a gente que faz a obra de Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, porque o medo me faria não vir aqui. Mas a gente vai, porque a gente sabe que Deus tem um propósito. E a gente vai com coragem e com medo, e Deus está à frente, dirigindo tudo, amém?
Então a resposta de Deus vem no meio da escuridão, onde menos a gente espera, para quem é temente a Deus. Mesmo quando você não vê solução, aparece. E tem um versículo aqui, parece que fui eu que escrevi. Salmo 37, 25. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado, nem os filhos mendigando. Olha que coisa, né? Fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, e nem os filhos dele mendigando. Então, irmãos, lógico que a gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente não deve ficar tão preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, como o pastor falou. Pode para o próximo versículo que o Bruninho leu. Mas leu não, recitou. E quando era criança a gente recitava. A gente sabia ler, alguém falava para a gente recitava. Mas buscar primeiro de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas você vai acrescentar. Amém? Amém? Bom, irmãos, espero ter ajudado um pouquinho na compreensão quanto a esse texto do temor de Deus, né? E eu deixei um resumo aqui, para o resuminho. Temor de Deus vem com o conhecimento dos mandamentos de Deus, através da Bíblia, né, da palavra, e a obediência a esses mandamentos. Como características da pessoa que teme a Deus, é uma pessoa boa, misericordiosa, justa e liberal. E as consequências disso, não que a gente busque isso, mas é uma coisa natural, todos os nossos atos, bons ou maus, têm as consequências. E nós, sendo temente a Deus, a gente vai ter a nossa descendência abençoada, vamos ter riqueza e prosperidade e a provisão em qualquer situação das nossas vidas. Amém? Então, quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui compartilhando com os irmãos que Deus colocou no coração, e vamos louvar a Deus por nossas palmas. Amém?